Estão saindo, nós vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 40 e nós vamos ler inicialmente os versos 27 a 31, depois leremos mais algumas partes desse capítulo. Mas, por enquanto, Isaías capítulo 40, versos 27 até o 31. Assim diz a palavra de Deus. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus irmãos, há momentos na nossa vida que nós nos sentimos espremidos pelas lutas, pelas dificuldades. As forças se vão, se esvaem. Nós simplesmente pensamos não ter mais condições de dar um único passo. Às vezes, situações de surpresa que nos assolam, é um emprego que se vai, e então vêm todas aquelas dúvidas sobre... E agora, daqui para frente, como vai ser? Às vezes é a doença, que também surge inesperadamente, e nós não sabemos o que fazer, ou o que lidar, como lidar. Problemas familiares também têm o poder de tirar o nosso chão. E nós, então, nos sentimos como quem não tem mais terreno sólido para pisar, para seguir em frente. Lutas estão em todo lado, vêm de todo lado, estão em todo lugar. Nós sempre estamos enfrentando momentos, e às vezes eles se tornam muito mais intensos, muito mais fortes, ao ponto, às vezes, até de desesperarmos da própria vida. O apóstolo Paulo um dia falou sobre isso. Ele disse que a natureza da tribulação que ele tinha enfrentado lá na Ásia era de desesperar da própria vida. Se um apóstolo pôde dizer isso, é porque, de fato, essas situações são reais. Elias, quando passou por aquele tormento da perseguição de Jezabel, ele pediu para si a morte. A Bíblia diz que ele disse: basta, Deus, já chega, eu não quero mais viver, não adianta nada. Depois de tudo que eu fiz, depois de enfrentar os 400 profetas de Baal, depois que o Senhor fez chover fogo do céu, agora tudo tinha que dar certo, né? Daqui para frente as coisas tinham que mudar em Israel, e não mudou nada. Ao contrário, depois de toda essa vitória, esse confronto de Elias no Monte Carmelo, ele teve que fugir para o deserto com medo de ser morto por Jezabel. E é nesse momento que ele fala: chega, para mim chega. Eu cansei, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais vontade de continuar fazendo isso. Eu já sou o último dos profetas e ainda querem me matar. Claro, nós sabemos a história, ele ainda teria que aprender muitas coisas. E descobriria depois que ele não era o último dos santos ou dos salvos, e muito menos o último dos profetas, porque o Senhor tinha grandes planos. Mas no momento em que nós passamos pela tribulação, pelo teste, pelo sofrimento, muitas vezes o pensamento que vem à nossa cabeça é mais ou menos esse aqui que o verso 27 relata como sendo algo que os israelitas estavam falando, ou no mínimo pensando no seu coração. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. O que ele quer dizer com isso? Que questionamento era esse aqui que o profeta está dizendo que
o povo de Deus estava fazendo? Basicamente, o povo estava dizendo: Deus se esqueceu de nós. Deus nos abandonou. Deus nos abandonou, não tem outra explicação, é isso que eles estavam dizendo. Deus nos abandonou, Deus não está mais preocupado com a gente. E por que é que eles estavam fazendo esse questionamento? Por que é que eles estavam com essa sensação tão desesperadora de que não tinha mais solução para eles, porque o próprio Deus tinha os abandonado e tinha se esquecido, né, deles nesse sentido? Porque Isaías está prevendo, 200 e poucos anos antes, diga-se de passagem, ele está prevendo a época do exílio babilônico, quando Israel, ou Judá, no caso, Jerusalém, perderia sua terra, seu templo, sua cidade, suas casas, e toda a nação seria levada em cativeiro, em escravidão, para uma outra nação, no caso Babilônia, e lá permaneceria debaixo do jugo de Babilônia, do poder do império, da superpotência da época, do grande reino da época, né? O império de Babilônia. E diante desta fragilidade do povo, porque, na verdade, Nabucodonosor não teve muito trabalho para chegar e tomar Jerusalém. Foi uma conquista até relativamente fácil, perto de outras muito mais difíceis, que demoraram muito mais tempo. Essa até que não foi tão demorada. Nabucodonosor veio e simplesmente impôs seu poderio, suas armas de guerra, seu exército, e derrubou a cidade, derrubou os muros e derrubou o templo, e saqueou o templo, levou todas as preciosidades do templo para Babilônia e levou o próprio povo. Uma coisa é levar as coisas. Você imagina a situação. Uma coisa é alguém chegar e tirar as suas coisas, roubar o que você tem. A outra é roubar você, te levar também. E levar você como um escravo, como um cativo para Babilônia. E foi isso o que basicamente Nabucodonosor fez. Então, surgiu um questionamento dentro do povo de Deus. Parece, das duas uma, ou Deus não é tão poderoso quanto nós achávamos, ou Ele se esqueceu da gente, ou Ele simplesmente não está mais nem aí, não está mais preocupado conosco. Ou Marduk, o Deus Babilônia, é mais forte mesmo, é mais poderoso mesmo. Tanto é que Babilônia veio e teve muito mais poder, muito mais condições, e nos destruiu, e nos arrasou. Ou Marduk é o Deus Todo-Poderoso e Yahvé não é. Então ele é um Deus inferior. Ou se Deus é esse Deus Todo-Poderoso que é dito que ele simplesmente não está mais nem aí para a gente. Nos abandonou, nos largou, nos deixou à mercê dos nossos inimigos. Meus irmãos, quer seja o primeiro pensamento, quer seja o segundo pensamento, ou seja, qualquer uma das alternativas aí, nasce a partir de uma redução do tamanho de Deus. De alguma maneira, na mente de alguém que faz essa pergunta, Deus encolheu. Para ele, Deus encolheu. O tamanho de Deus se encolheu, se reduziu. Porque ou ele está pensando que um outro Deus é mais forte, mais poderoso, então está óbvio que o seu Deus ficou pequeno. Ou então esse Deus que você ainda acha também se reduziu porque ele não está mais nem aí com você. Ele simplesmente largou, jogou a toalha, desistiu de continuar tratando, lidando com a sua vida. Ambas as posições diminuem o tamanho de Deus. Por isso, o capítulo 40 de Isaías começa basicamente tentando nos ajudar a entender, e olha que isso é impossível, mas mesmo assim, tentando nos ajudar a entender o tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus?
Quão grande Deus é, o Deus bíblico, o Deus de Israel, o nosso Deus. Qual é o tamanho dele? Bom, aí nós vamos ter um problema, porque eu disse que é impossível saber exatamente o tamanho dele. Por que é impossível? Porque para que nós saibamos o tamanho de qualquer coisa, nós precisamos do quê? Instrumentos de medida. Nós sabemos o tamanho das coisas porque nós temos instrumentos para medir as coisas. Então nós temos 1 metro, e com esse metro nós temos uma noção e dizemos, isso aqui tem 15 metros, isso aqui tem 10 metros, isso aqui tem 50 metros. Se uma coisa é muito grande, nós comparamos essa coisa muito grande com outra coisa muito grande. E aí nós dizemos, a figura A é menor do que a figura B. Ou é maior, ou é do mesmo tamanho. Então, as nossas unidades de medida são sempre comparativas. Nós temos que comparar uma coisa com a outra. Mas e agora? Como fazer isso com Deus? Observe o que diz o versículo 25. O próprio Deus questiona isso, e já é a segunda vez nesse capítulo que ele questiona isso. Ele diz, a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Quem é que vocês vão colocar do meu lado, para vocês terem uma noção do meu tamanho? Como é que vocês vão me comparar com alguma coisa? Dá para fazer isso? Ele já tinha perguntado isso antes, lá no versículo 18, olha aí, no verso 18, a mesma pergunta. Com quem comparareis a Deus? Aqui é o profeta que está perguntando. Depois o próprio Deus pergunta isso. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Colocarão, o que vocês vão colocar aí do lado de Deus para ter uma noção do tamanho de Deus? Que metro vocês vão usar? Que unidade de medida vocês vão usar? Pois não existem. Não existem esses comparativos. Então, como saber qual é o tamanho de Deus? Poeticamente, esta passagem faz alguns exercícios. Eu compartilhei hoje pela manhã uma parte desses exercícios na aula da escola dominical. Poeticamente, o texto faz alguns exercícios comparativos. O objetivo não é nos dar uma noção literal do tamanho de Deus. Eu faço essa ressalva antes de analisar esses comparativos, porque seria um caminho errado de analisá-los. Não, o objetivo é apenas dizer, não dá para medir. Não tem unidade de medida. Não tem instrumento comparativo. Mas vamos testar alguns, então, o profeta diz. Deixa eu testar alguns metros aqui. Vamos usar algumas unidades de medida para ver se a gente consegue ter uma noção do tamanho, da grandeza de Deus. Então ele começa no versículo 12. Veja quais são as possibilidades aí para ter uma noção do tamanho de Deus. Ele vai fazer algumas perguntas poéticas. E a primeira pergunta é: quem, na concha de sua mão, mediu as águas? O que ele está perguntando? O que é a concha da mão? A concha da mão é o que você consegue fazer se você apertar a mão aí, fazer um pequeno reservatório. Quanto você consegue armazenar aí na concha da sua mão? Dá para armazenar aí água para sobreviver um mês? Provavelmente não, a não ser que você não consuma água, né? Quanto que você vai conseguir armazenar aí? Eu não sei quanto, mas eu imagino que só alguns poucos ml, uns 5, 6 ml, talvez, caibam aqui na concha da mão, e ainda assim segurar não é fácil, porque a água escapa, ela vai embora. Essa é uma medida comparativa interessante. Ele está dizendo, se nós tivéssemos que imaginar Deus, então, a partir dessa comparação, na conchinha da mão dele caberia as águas. Ele não está dizendo alguns ml, está dizendo as águas. Tem um bocado de água no oceano, não tem?
Não tem só água no oceano, tem água nos mares, os mares internos, né? Entre os continentes. Tem água nos rios. Tem água nos lençóis freáticos, debaixo da terra. Tem muita água. Tem água nas nuvens, que elas ficam condensadas antes de descer, de haver o processo de chuva. Tem água em todo lugar. Aliás, dizem que a terra, né? Não sei aí qual é a medida, acho que são 2/3 de água. E tudo isso, então, cabe na conchinha de Deus, na mão de Deus. Será que ele é grande? Mas o profeta vai fazer mais algumas medidas de comparação. Ele diz: e tomou a medida dos céus a palmos. Palmo é uma medida, é uma unidade de medida judaica. Uma pequena, né? Tem cerca aí de uns 15 a 20 centímetros. Essa é uma medida. A gente às vezes mede as coisas a palmos também, mas coisas pequenas. Se precisar de uma unidade de medida um pouquinho maior, eles usavam o côvado. O côvado é a distância que vai do pulso, né? Do punho até o cotovelo, mais ou menos isso. É uma medida de um côvado. Ele já é maior, são 2,5 palmos, talvez. Uns 2 palmos. Mas para que você usaria a medida de palmos? Bom, tem que ser uma coisa pequena. Você não vai medir, por exemplo, essa igreja, dizer quantos palmos tem essa igreja aqui. Você tem que ir lá na frente e começar gatinhando até lá no final. Não, você vai precisar de uma unidade de medida maior, né? Você vai precisar de 1 metro, alguma coisa nesse sentido. Então, para medir alguma coisa que se possa medir a palmos, não pode ser mais que uns 2, 3 palmos. Se for uns 4, 5 palmos, aí você já tem que usar côvado. Qual é o tamanho dos céus? Qual é o tamanho do universo? Até onde vai a infinidade das estrelas? Qual é o tamanho disso? Deus fala uns 3,5 palmos. Porque se fosse mais, ele usaria côvado. Ele consegue medir o tamanho do universo com uns 3 ou 4 palmos. Isso não é literal, meus irmãos. É apenas uma maneira de dizer para nós: acho que você não se deu conta ainda do tamanho do seu Deus. Talvez você esteja cometendo um equívoco ao rebaixá-lo, ao diminuir o tamanho dele, quando você diz: acho que ele não se lembra mais de mim. Acho que ele perdeu para Marduk. Mas ele continua com mais algumas unidades de medidas absurdas. Quem recolheu na 1/3 parte de um efá o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. A 1/3 parte de um efá, nós podemos dizer que é basicamente um potezinho, desses que você usa na cozinha lá, para colocar temperos caros, porque você não tem ele em grande quantidade. Então, você usa um pote pequenininho, porque é pouco mesmo. É tempero bem forte, a pimenta, alguma coisa bem, que você não precisa de um barril para poder armazenar. Um potezinho daquele lá resolve. E se você tiver 1/3 desse potezinho, já tem bastante, né? Mas é nada, é insignificante. É uma unidade de medida mínima. Ele diz: o pó da terra. Se Deus fosse medi-lo, cabia num desses potezinhos mínimos que ele usaria para fazer alguma comida. E se ele fosse pesar os montes, se ele fosse pesar a terra, os continentes, ele precisaria de uma balança, é claro, né? Para pesar essas coisas. Que balança Deus usaria se ele fosse pesar a terra? Aí nós pensamos: meu Deus, não tem balança desse tamanho, não existe como. Ele diz: ele precisaria de uma balancinha de precisão, uma balancinha romana. O que ele quer dizer com isso?
que você tem vários tipos de balança, né? Você tem balança para pesar coisas grandes, coisas médias e coisas mínimas. Balança de precisão é balança de ourives, é balança de quem pesa ouro, porque no caso do ouro, cada grama importa. Então você tem que saber exatamente o tamanho, o peso, porque uma grama que você não mede, você perdeu dinheiro. Então precisa medir direitinho. E Deus então usaria uma balancinha dessas, minúsculas, que pesam pouquíssimas gramas, para medir a terra, o tamanho da terra. É por isso que ele pergunta aí: com quem me comparareis? Que unidade de medida você vai tentar usar para saber o meu tamanho, para saber a minha grandeza, para saber meu poder, para entender meus propósitos, para entender meus planos? Será que você consegue entender os meus planos? Eu estou perguntando. Ah, sim, talvez sim, porque vai ver que você foi o meu conselheiro, vai ver que você me deu conselhos, vai ver que eu estou seguindo o seu plano, então. É isso. Por isso que ele pergunta em seguida, no verso 13, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento? Deus precisa de conselheiros, Deus precisa de gente que lhe dê informações, que lhe dê explicações, que lhe ajude a fazer alguma coisa. Deus precisa da nossa ajuda para alguma coisa. Se nós nos relacionamos com Deus, pensando que de alguma maneira Deus depende de nós para fazer alguma coisa, porque nós não nos demos conta ainda do tamanho dele. Nós estamos reduzindo o tamanho de Deus. Mas qual era o problema de Judá, Jerusalém? As nações. Claro, eles haviam perdido a guerra. Jerusalém estava destruída. Babilônia veio e destruiu tudo. Então agora eles têm uma medida interessante. Eles sabem o que é uma coisa grande. O que é uma coisa grande para os judeus, lá por volta do ano 586 a.C.? Babilônia. Babilônia é uma coisa grande. Ah, sim, eles tomaram noção, consciência disso, porque eles achavam que eles até que eram uma nação grande e poderosa, né? Judá, Jerusalém. Mas quando Babilônia chegou, com todos aqueles cavalos, com todos aqueles carros de guerra, com todo aquele exército, aquelas catapultas, aquelas máquinas de invasão que eles tinham, eles perceberam o que era ser grande, o que era ser poderoso. Aí eles perceberam. E quando então eles foram tirados da sua terra e levados justamente para a Babilônia, imagine aqueles judeus que viveram a vida inteira numa cidade pequena, como Jerusalém. Comparativamente, nesses tempos, ela não era uma cidade muito grande. Já tinha sido no tempo de Davi e Salomão, mas depois entrou em declínio. Agora, imagine aqueles judeus entrando em Babilônia, vendo os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, lá em Babilônia. Ah, sim, agora eles tiveram noção do que é grande, do que é poder, do que é invencibilidade. Deus disse: legal, vamos testar essa sua nova medida. Agora você tem um novo metro, né? Agora você tem um novo instrumento de medir. Vamos testar então esse seu metro. Vamos então, eu vou me comparar aqui por um momento com as nações, e aí você vê se dá certo aí a comparação. Verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele um pingo que cai de um balde. Um pingo que cai de um balde. Sabe quando o balde fica cheio de água? E aí, dá aquele, o balde meio que dá uma suada, né? Ele fica suado. E aí ele condensa e desce uma gotinha de água pela lateral. É isso que as nações, as superpotências, a Babilônia, Nabucodonosor, é isso que eles são perante mim. Um pingo.
um pingo que cai de um balde. Mas o que é interessante nesse texto aqui em seguida é que parece que ele está descontente com essa descrição. O profeta, ele está dizendo, não, peraí, eu acho que eu exagerei. Não, eu exagerei, é verdade. Não, é menos que um pingo. O pingo é muito grande. O pingo ficou grande demais. Se você quiser me comparar com as nações, então não use pingo, porque pingo é muito grande. Vamos reduzir o tamanho das nações para o próximo nível. Ele diz, como um grão de pó na balança. Ah, melhorou. Diminuiu o tamanho, o pingo é muito grande. Vamos usar então um grãozinho de areia. Um grãozinho de areia, coloca isso na balança. É isso daí. Agora achamos uma boa comparação. Deus e as nações estão aqui, esse grãozinho de areia na balança, e Deus está... Não, ele falou, não, é muito grande. Não dá. Não está correta essa comparação. A nação está grande demais. Se você comparar ela a um grãozinho de areia, ela está muito grande. Então vamos reduzir um pouquinho mais o tamanho dessa nação. Ele diz, como pó fino. Pó fino. Então, o que você pegou? Você pegou o grãozinho e esmagou. E ficou então só um pozinho fininho, mas muito fino. Agora fica melhor. Melhorou. Dá para ter uma noção então do tamanho de Deus. Ainda não está bom. Ainda está grande demais. O verso 17 diz: todas as nações, não uma, não Babilônia, não a Síria, não o Império Medo-Persa, não o Império Greco-Macedônio, não o Império Romano, não o nazismo, não os Estados Unidos, não a Rússia, todas, não só uma, todas as nações são perante Ele como coisa que é nada. Tira o pó era muito, nada, zero, não tem nada, é vazio. É isso que são todas as nações comparadas comigo, Deus está dizendo. Agora você tem uma unidade de medida, só que o profeta fala, acho que ainda é muito, porque nada ainda é muito, nada é demais. Se é para usar isso como uma unidade de comparação, de medida, nada é muito. Ele diz, na verdade, Deus as considera como menos do que nada. Tem como existir isso? Menos do que nada. Como um vácuo. Menos do que nada. Agora, não tem como diminuir mais. Por isso ele se contenta com essa descrição. Menos do que nada. Qual é o tamanho de Deus, meus irmãos? Por isso o versículo 18 pergunta, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Que medida você tem? Quando entendemos isso, nós percebemos o quanto a idolatria é loucura pura. O quanto a idolatria é pura loucura. E ele demonstra isso no verso 19 de forma irônica, sarcástica. Ele diz no verso 19, o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. O que ele está dizendo é, olha o trabalhão que essa gente tem. Olha quanta gente tem que se juntar aí com ouro, com madeira, com algum tipo de cadeia, com suporte, porque eles têm que criar um Deus. Eles têm que criar um ídolo. Eles têm que criar um ser que vai ajudá-los. Só que o ser que é para ajudá-los não para em pé, sozinho. Ele cai. Por isso que alguém tem que ir lá e fazer um suporte para ele, senão ele cai, o vento derruba ele. Ele diz, e vocês têm a ousadia de me comparar com isso? Vocês me colocariam do lado de uma coisa dessas? Insignificante ao extremo.
Verso 21. Vocês não sabem de nada? Vocês não escutam nada? Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou vocês só não observam as coisas? Ele diz, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele é quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Toda a vida humana, o mais nobre dos homens, o mais poderoso dos homens, ele diz aqui, é palha. Uma palha que um soprinho de vento insignificante carrega embora. Quem vocês vão colocar diante de mim? Ele repete a pergunta no verso 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Abra o olho, verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que todo dia faz a chamada das estrelas. Jardim da infância. Fulana, presente. Beltrana, presente. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma se ausenta. Nenhuma deixa de cumprir sua função no grande cosmos, no grande universo. O que ele está dizendo é, se eu sou o Deus incomparável, se eu sou o Deus que não preciso de conselhos ou de orientações de ninguém, se eu sou o Deus que comando céus e terra, que controlo as estrelas, que tomo conta desse universo inteiro, que aliás para mim são uns 3 ou 4 palmos no máximo, se eu sou esse Deus, então você precisa mudar a sua opinião a meu respeito. Então você precisa começar a pensar umas coisas diferentes a meu respeito. E aí volta a pergunta do início do sermão. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito, Deus não está mais nem aí para o meu direito, eu estou aqui em Babilônia, escravo, cativo, do maior poder da terra, ninguém pode me ajudar, não há o que fazer, não temos mais exército, não temos mais líderes, não tem mais ninguém lá em Jerusalém, o templo está em ruínas, a nação está em total destruição. Humanamente falando, meus irmãos, eles não estavam errados. Humanamente falando, eles estavam certíssimos, não havia a mínima possibilidade de mudar aquilo. Não havia. Se dependesse de poder de exército, se dependesse de poder humano, zero. Menos do que zero. Chance nenhuma de mudar a situação. Mas há um fator que Deus quer que o povo entenda. Qual é o fator? O fator Deus. O fator grandeza de Deus. Grandeza dos planos de Deus. A maioria incompreensíveis para nós. Totalmente incompreensíveis. Nunca saberemos por quê. Grandes demais. Meus pensamentos não são os seus, Deus fala aqui mesmo em Isaías, no capítulo 55. Meus caminhos não são os seus. Então esqueça, nós não entenderemos os caminhos de Deus. Nós não entenderemos os pensamentos de Deus. Mas uma coisa nós podemos entender e crer, que esse Deus nos ama.
e decidiu cuidar de nós até o fim. E decidiu ir conosco nessa jornada pelo universo até o fim. Esse Deus decidiu se encarnar, se fazer homem, habitar entre nós, carregar as nossas dores, carregar as nossas enfermidades, o nosso pecado Ele carregou. Então Ele também pode nos carregar, também pode nos levar até o fim dessa jornada. Verso 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não, quem mede os céus a palmos não pode se cansar. Quem recolhe toda a água da terra aqui na conchinha da mão não pode ficar cansado. Quem usa a balancinha romana para pesar os montes, ou recolhe o pó num tubinho aí de tempero da cozinha, não pode se cansar. Esse Deus não é limitado nem de força, o texto está dizendo, nem de conhecimento. Quando você diz Marduk é mais forte, você está dizendo que Deus é limitado em força. Quando você diz Deus não sabe o que está acontecendo comigo, você está dizendo que Deus é limitado em conhecimento. E o texto está dizendo, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus não é limitado nem de poder e nem de entendimento. E o que esse Deus Todo-Poderoso pode fazer? O que os versos 29 a 31 descrevem. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus gosta de causas impossíveis. Deus gosta de pegar situações limites. Esse cara aqui não tem mais nenhum vigor, ele não está mais ou menos cansado. Ele não está um pouquinho desgastado. É alguém que não tem mais vigor nenhum. E esse cara aqui, Deus diz, eu posso fazer forte outra vez. Jerusalém era um monturo de pedras. Judá, uma nação arrasada. O povo de Deus, cativo em Babilônia, não tinha nenhuma condição de reverter a situação. Do dia para a noite, Deus disse, chega. Tempo de voltar. Tempo de retornar. Acabou os 70 anos, tocou o alarme do relógio, acabou o tempo que eu disse que vocês ficariam em Babilônia. Eu disse 70 anos. Tocou a campainha, tocou o relógio, acabou o tempo, voltem. Como, Deus? De que maneira? Não tem a menor chance disso acontecer. Capítulo 45 de Isaías diz que Deus fala, vou usar um cara para fazer isso. Vou chamar uma pessoa muito especial para fazer isso. Quem? O próprio imperador, Ciro, o grande. Ciro, pega um papel, pega uma caneta, escreva aí o que eu te digo. Que o povo de Judá retorne para Jerusalém, retorne para Judá. E mais, que leve de volta aqueles utensílios usurpados por Nabucodonosor 70 anos atrás. E mais, que não vai voltar sem dinheiro, não. Nós vamos financiar o retorno de vocês para lá. E mais, vocês querem construir um templo lá de volta? Quanto precisam? Vocês vão ter dinheiro para reconstruir o templo lá. Por quê? De onde vem isso? De onde veio isso? Da bondade do coração de Ciro? Não. Isso veio da soberania de Deus, de quem diz o que vai acontecer e cumpre, porque é todo poderoso. Não foi preciso levantar uma espada sequer.
Não foi preciso atirar uma seta de guerra sequer. Nenhuma vida se perdeu. E Deus simplesmente reverteu tudo aquilo que Babilônia tinha feito. Tudo. Com um único decreto de um imperador. Isso significa fazer forte ao cansado e multiplicar as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, ele diz aí, deviam ser fortes, mas eles cansam também. Os moços parece que têm forças eternas, mas não têm. Eles também caem exaustos. Mas os que esperam no Senhor, e aí está a palavra mais importante dessa parte toda do texto, esperar é confiar. Esperar não é antecipar. Esperar não é impor condições a Deus. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer também. Se o Senhor der o que eu quero, aí eu vou ser um crente verdadeiro. Não há negócio com Deus. Esperar não é impor a Deus as nossas condições. Esperar não é fazer exigências. Não é dizer, Deus tem que ser assim, se não for assim não serve para mim. Esperar é dizer, só o Senhor sabe o que é o melhor. Só o Senhor, que consegue medir os céus com uns 3, 4 palmos, que recolhe toda a água na palminha da mão, que consegue, que não precisa de conselheiros, que não precisa de informantes, que não precisa de ninguém dizendo a ele, olha, acho que o Senhor devia fazer tal coisa. Ele não precisa. Que é simplesmente incomparável. Esperar é confiar nele, que ele sabe o que está fazendo, que ele não perdeu o controle do universo, porque as estrelas continuam atendendo a chamada dele todos os dias. Ele não perdeu. Ele não perdeu o controle do universo porque um problema surgiu na nossa vida. Ele não perdeu o controle de todas as coisas, porque o sofrimento bateu à nossa porta. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, que pode fazer o cansado ter forças outra vez. E como nós somos cristãos e não judeus, nós temos que ver Cristo nesta passagem. E eu me lembro do que Cristo disse, em tons muito parecidos, em palavras, em termos muito semelhantes. Vinde a mim, todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados. Eu tenho alívio para vocês. Eu tenho força para vocês. Que não é uma força de autoajuda. Não é um momentinho de autoajuda para dar um empurrãozinho para você aguentar mais uma semana. Não. Ele só pode dizer que pode lhe dar forças porque ele carregou a sua carga. Porque ele carregou os seus e os meus pecados. Porque ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele carregou o mal que nós cometemos. Pode nos aliviar disso, em primeiro lugar. E nos dar uma força espiritual que nós nunca imaginávamos que poderíamos ter. E nos dar uma força de perseverança, de ir até o fim no nosso caminho, mesmo que debaixo de provações. Dar força também significa dar resistência para sobreviver ao momento de dor. Até que a tribulação passe. Porque um dia ela passa. Se tem coisa que tribulação tem, é data para acabar.
Um dia ela acaba. Se não for nessa vida, será na eternidade. Mas a maioria delas, graças a Deus, acaba ainda nesta vida. De maneira que nós sempre podemos renovar as nossas forças e subir com asas como águia. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, fortalece a vida e o coração de cada irmão e irmã no Senhor. Tu sabes quais estão desanimados, quais se sentem sem forças para prosseguir. E talvez, como até é normal que isso aconteça, alimentemos nessas horas pensamentos sobre se Deus realmente é grande, ou sobre se Deus de fato se importa. Ajude-nos a entender a grandeza de Deus e quão grande é seu interesse pelas nossas vidas. Quão grande foi o investimento que o Senhor fez em nós e por nós, quando enviou o teu único Filho, Jesus Cristo, para carregar nossas dores, nossas cargas, nos aliviar desse sofrimento e nos tornar jovens outra vez, nascidos de novo, em condições de viver uma longa vida para a glória do Senhor. Vida esta que é eterna. Ajude-nos, ó Deus, a meditar no tamanho do Senhor quando os problemas se nos apresentam. Ajude-nos, ó Deus, a meditar na superioridade dos teus planos e pensamentos quando o nosso coração está apertado. Ajude-nos, ó Pai, a confiarmos em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, em todo o caminho que o Senhor preparou para nós daqui até a eternidade. Em nome de Cristo, amém.